Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vozes do Transporte. E aí, Dani, tudo bom, queridona? Sim, hoje a gente tem um assunto assim, daqueles caminhões bem pesados, né? O assunto vai ser leve. Oremos que seja leve, mas... Não, mas o nosso convidado é um cara legal. Pelo menos os bastidores ali foi de boa. Foi de boa, né? E manja do negócio. E manja, então vai ser mais fácil, verdade. Nós vamos falar sobre caminhões fora de estrada, off-road, como queira. E hoje quem tá aqui é uma marca, um representante de uma marca aí que é referência nesse mundo tradicional, off-road, que é o Luciano Piscirilo, gerente de soluções off-road da Scania Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Andréia. Obrigado, Dani. Uma honra estar aqui representando o off-road da Scania, um segmento que vem crescendo bastante. E eu quero aproveitar e trazer uma lembrancinha para vocês, para enfeitar esse estúdio maravilhoso. Adoro. Exato. A gente adora. Vou aproveitar e marcar a presença do off-road aqui com uma miniatura. Olha só que linda! Que lindo! E olha só, vamos abrir, porque a gente tem que mostrar, né? Porque a gente vai abrir. Esse a gente não tem. Você deixou eu com a missão pontinha de ali. abrir. Olha, já deixou no... Já sabia que ia rolar um... Gente, que lindo! Lindo, lindo, lindo. E é um off-road mesmo. Aí, ó, um Lindo. XT Scania Heavy Tipper. Isso aí, tá aqui. XT Isso aí. e aqui, pera, que eu não tô com óculos. 500! XT. Nossa, Amei, agora gente, revelar nossa olha cidade que de lindo. fato, né? Me chegar a letrinha. Ainda quando Precisa de uma lupa. Ó, quando vocês quiserem, Ele é dá para bascular, maravilhoso. inclusive. Olha só que legal. Nossa, Olha que legal. demais, gente. Olha, gostei demais. Nossa, e é um momento A gente não bom, tinha nenhum, né? E a gente não tinha nenhum ainda desse A aqui. gente não tinha. E legal, porque já puxa aí, Dani, porque eu acho que é um É. momento bom pro mercado. Oportuno, né? oportuno. Pra caminhão de... É construção, né? Então, a gente pode Já pode ver considerar aqui. aí que tá Na vibe agora. na vibe, isso mesmo. Luciano, olha só. Vocês acabaram de finalizar aí uma AgriShow, né? Que com certeza é um momento assim que quase todas as marcas aproveitam para sentir o mercado. Que se faz previsões, né? Sabemos da safra, enfim, mas quando acho que tem esse evento, essa feira que é tão importante, é possível um termômetro aí para saber se realmente as previsões vão se fazer aí durante o ano ou não. Então eu queria que você começasse dizendo qual é a sua percepção desse mercado, como que você imagina que vai se comportar ele aí durante todo o ano, até porque a Scania cresceu bastante de 2023 para 2024, 29%, eu acho, mais ou menos. Então, como que você está enxergando, mesmo com todos esses desafios econômicos que o Brasil vem enfrentando, como que você avalia? Tá bom. Então eu vou falar dos segmentos off-road como um todo. Vou começar pela mineração e construção, que está aqui o caminhãozinho para representar, onde a gente acredita que é um mercado que vai sentir muito pouco essas nuances da economia, principalmente em relação à taxa de juros. É um setor que trabalha normalmente com contratos, e eles conseguem muitas vezes acomodar essas variações nos contratos. A gente começou o ano super bem, 2025, na mineração. O segmento vem crescendo. Tem muito investimento voltado para o segmento nos próximos 5 anos na mineração. O Brasil ainda tem bastante coisa para ser explorado. Então, acho que é um segmento que vai seguir assim crescendo. Não vai crescer exponencialmente, mas a mineração segue crescendo no Brasil. Então, as perspectivas são muito boas. Construção civil sente mais as questões econômicas. Então, existia uma expectativa de crescimento até 5% para 2025, e a gente acha que vai ficar na casa de 2%. Então, não vai ser um crescimento como se imaginava, mas ainda assim deve crescer. Tem algumas ações de governo voltadas para a infraestrutura que estão se mantendo, mesmo com os desafios de caixa que o governo tem hoje. Então, a gente acredita que a construção civil ainda cresce um pouquinho, ela segue. Cana-de-açúcar, e aí sim, na AgriShow a gente teve uma oportunidade de encontrar muitos clientes, os maiores clientes do setor. É o público mais presente. Existe uma expectativa de quebra de até 10% na safra 25-26. Safra que começou agora em abril, começou até um pouquinho mais tarde que o normal,
E a causa foi a seca do ano passado e também teve, não sei se vocês lembram, teve queimadas no interior de São Paulo, Sim. que também machucou bastante o setor. Então, para recuperar o solo, leva um tempo, não é de uma safra para outra. Então, eles devem ter uma queda de até, no máximo, 10%. Conversando com as usinas, eles mostraram para a gente um certo grau de otimismo, mesmo nesse cenário, porque o preço do açúcar não está ruim, eles têm voltado a produção para o açúcar. Hoje estão se fazendo muito etanol do milho. Então, a produção de açúcar ela deve crescer e deve compensar um pouco essa queda na safra. Então, o setor ele não tem clima de pessimismo. Tem um clima assim, positivo Então está para acompanhando a cana-de-açúcar. tendência de crescimento da safra, do valor que eles estão esperando para esse Exato. ano. Então, assim, Acompanhe. eles, apesar da quebra, não têm uma expectativa negativa de que o setor vai sofrer muito. E na madeira, também outro segmento do off-road, a madeira ela tem um ciclo de investimento bem significativo, principalmente na região do Mato Grosso do Sul, onde novas fábricas vêm sendo construídas, inauguradas, os grandes players estão por lá, então é um setor que ele vai seguir crescendo. O Brasil é referência mundial, né, na produção de papel e celulose, onde no mundo leva 12 anos para você poder ter uma madeira de corte, no Brasil em 5, 6 anos muitas vezes você consegue já uma madeira de muito boa qualidade. Então o Brasil é abençoado nesse aspecto e por isso tem tanto investimento. É um segmento que ainda tem muito espaço para crescer. Tem mais um segmento no setor off-road que a gente costuma não falar muito. A gente chama de público especial. É um segmento de coleta de resíduos, bombeiro e veículos militares. Tudo isso entra em off-road também. Tudo isso também entra em off-road. É um segmento que também ajuda a fazer essa construção dos 29%. Coleta de resíduos, atualmente, a Scania tem aumentado sua participação, principalmente porque nos aterros automaticamente gera biogás. Se você consegue coletar isso, colocar um biodigestor, filtrar esse biogás, você vai ter biometano lá. E vocês têm a E tecnologia nós temos a tecnologia do biometano e já tem, pelo menos aqui na capital de São Paulo, vai ter mais de 100 caminhões operando na coleta de resíduo urbana. E isso é uma tendência não só aqui em São Paulo, mas em qualquer grande centro onde tem os aterros. Produzir o biogás, se quiser filtrar, vai ter biometano e a gente tem o produto. E é legal porque vocês têm um leque grande de produtos, né? Pelo gás. Hoje não é só no rodoviário, vocês também têm aí para essas soluções vocacionais, digamos Exatamente, assim, né? André. Eu falei agora do coleta de resíduo, mas toda usina de cana-de-açúcar é uma potencial usina de biometano. Aliás, muitas já estão produzindo o seu próprio biometano. E a gente tem, na linha off-road, para o caminhão canavieiro, também a solução a gás. E não só para o transporte de cana, o pesado, né, do 460 cavalos. Dá para fazer caminhão a gás para veículo de apoio. Sim. Que são os veículos que dão suporte. Os veículos pipa, veículos bombeiro, veículos comboio, oficina, veículos de borracheiros. Então a gente consegue fazer todo esse portfólio a gás para atender toda a demanda do segmento off-road. Você percebe uma demanda maior dos clientes em busca desses caminhões movidos a gás agora? Sem dúvida. Aumentou. Na cana-de-açúcar vem aumentando cada vez mais. E agora a madeira também começou a pedir. Nós temos um ciclo de testes que nós vamos iniciar em algumas operações de madeira com caminhão a gás. É o R6x4? É o R6x4 para transporte de celulose num primeiro momento, mas nós também vamos ter um caminhão testando para floresta, que seria o veículo mais fora de estrada mesmo, com redução no cubo. Mas a gente vai fazer o 6x4 a gás, sem redução, porque hoje em dia as indústrias elas estão indo buscar madeira cada vez mais longe. E a autonomia do caminhão atende isso? Ela atende boa parte, não atende 100%, porque Sim. tem gente indo buscar 650, 700 quilômetros de distância. Nossa, eu pensei que era uma distância média. média. Eu também. Então é longa existem, mesmo. Existem grandes distâncias, mas também existe hoje corredores de gás disponíveis nessa região. A gente tem as parcerias, seja com as distribuidoras de gás aqui de São Paulo, seja do Mato Grosso do Sul, por exemplo, com a MS Gás. Então a gente tem corredores para atender demanda de caminhão a gás.
existe uma tendência também na madeira, onde sobra biomassa. É a casca das árvores, né, serragem, resto de madeira, que você também pode fazer decomposição e gerar biogás, biometano disso aí. E olha que curioso, porque pelo caminhão também você vai criar um ecossistema, né? Uhum. Que aí o cliente, ele vê essa necessidade, né? Ele pode E o unir custo o útil ao agradável. e o custo diminui significativamente E para ele, Isso né? da operação toda, né? E a gente considera uma utilização nobre você usar o biometano também no transporte, Uhum. porque além de você, no caso, economicamente, produzir seu próprio combustível, você ainda contribui para a descarbonização. Sim. No biometano é 95% de redução de CO2. É muito significativo. Então você atinge custo, atinge meio ambiente, faz todo Atinge a agenda de ciclo. descarbonização. É. E a gente, desde 2019, a Scania vem trabalhando no segmento de transporte com veículo a gás. Então a gente tem know-how, tem produto e a gente acredita que... E o produto maduro já, né? Então, já conhece. E sendo assim, analisando muito friamente, é o produto de descarbonização que está na mão, está pronto, está aqui e agora. Uhum. Não depende de uma infraestrutura, alguma coisa Pois assim maior. Tem outras tecnologias que também ainda virão no futuro, mas se você precisa de respostas agora, de resultados agora, eu acho que o veículo a biometano é aquele que está pronto e está na mão do transportador. E pelo que você viu na própria feira ainda, você acha que então esse ano a tendência é um crescimento para a busca desses veículos movidos a gás? Vai crescer esse ano também? Pelo menos no off-road vai crescer. A madeira que não havia demanda hoje tem. Né? Os veículos de apoio em cana-de-açúcar hoje também têm maior demanda. Então acho que a gente, sim, no off-road eu tenho certeza que vai aumentar a participação dos veículos a gás. Né? Já entenderam. E a confiança, enfim. Aproveitando a pergunta dela, eu também queria entender, porque na AgriShow eu percebo já há alguns anos que a Scania sempre leva uma solução ali, acho que faz uma lição de casa, acredito, sente a dor do cliente e leva uma solução até diferenciada. Geralmente até vocês apresentam em parceria com o cliente, no stand do cliente, algo assim. E aí eu queria saber se nesse sentido você também já tem percebido demanda para algumas soluções com motor a gás, que pode, ou seja, novidades nesse incrementar, né, o portfólio a gás nesse sentido. Você fala do motor em si, porque a gente também tem essa solução do motor para motobomba e para geração de energia com motor a gás. Também temos isso. Tem isso também. Não é da minha carteira do off-road, mas é uma solução que a Scania também oferece no mercado. Não, eu me refiro a caminhão mesmo. De repente, uma solução que nem vocês apresentaram agora na última AgriShow, a gente vai detalhar esse produto, que é o bitrem. Pode-se dizer que é um bitrem, né? De transbordo. De transbordo. Sim. Né? E é uma solução que vocês entenderam a dor do cliente, que ele precisava de algo que transportasse mais, em vez de um chassi rígido. Então, um bitrem para transportar mais, a capacidade de carga aumentou, etc. Nesse sentido, esse cliente também tem demandado, olha, eu quero isso, mas eu quero com uma solução a gás. Já pediram na própria AgriShow. Já pediram? Já pediram. Então vai ter coisa aí. Vai ter. Nós vamos trabalhar. Esse caminhão que a gente fez em parceria com a Megatech, né, um parceiro nosso, eles têm esse semi-reboque bitrem, né, de transbordo, e a gente colocou o nosso cavalo mecânico tradicional, hoje a diesel, Euro 6, o G560, que aliás é o líder pelo segundo ano consecutivo em vendas. Está disputando aí espaço com o rodoviário, né? Pois é. E ele é super versátil porque você monta o kit do transbordo, que são aquela tala maior dos pneus, o pneu de alta flutuação, coloca proteções, etc. Utiliza. Mas agora eu não quero mais usar, é um cavalo mecânico, eu quero voltar ele original. Você volta ele original e consegue utilizar ele para outras aplicações e passa a ter um valor residual até maior. Então ele é uma excelente solução. E os clientes que estiveram na AgriShow falaram, cara, mas dá para fazer a gás? Não está pronto, mas dá. Não tem por que não fazer. Então nós vamos trabalhar. Vocês têm um motor 560 no Super. No Super. No gás, hoje a maior potência é 460. É 460. Sim. Mas atenderia porque é transbordo, né? Atende. O motor de 460 atende numa Atende. boa, A gente né? compensa com a redução nos cubos
e ele passa a ter a carga, o CMT, de até 150 toneladas. Que então legal. ele atende, sim, o bitrem na operação. Então, realmente o gás no off-road o tá gás. bem... E assim, o cliente com essa percepção. com essa percepção da importância aí da questão ESG, Ambiental, até porque, né? Uhum. Isso fica... E qual outras novidades que a Scania levou ali para a Grishow até para atender essas novas demandas aí que os clientes pediram e que vai contribuir aí para você chegar nesse resultado aí de crescimento também nesse ano? Além do G560 Canavieiro, que é tradicional já desde 23 do lançamento da introdução do Euro 6 no Brasil, e nós com o Super, né, colocamos ele na cana, ele passou a ser o caminhão mais vendido pelo segundo ano consecutivo, líder de vendas. Levamos ele para a Fenatran, para a Grishow, levamos também o P280, motor 7 litros. Ele é relativamente novo, nós lançamos na Fenatran do ano passado, em novembro, e esse é um veículo muito versátil, um Coringa, que ele serve para construção civil, né? A gente chama ele de construção leve, mas ele serve também para veículo de apoio. Vocacional? Vocacional. Então essas operações especiais. Você coloca qualquer coisa nele. Uma coleta. Você coloca uma betoneira, você coloca, pode ser um coleta, mas pode ser por exemplo, um veículo no off-road, pode ser um veículo de suporte lá na cana. Ele vai, de novo, ser um pipa, vai ser um munk, ele pode ser um caminhão oficina, um comboio. Então, o P280 a gente levou justamente para mostrar para as usinas, né, e para os empresários de que nós temos uma linha de entrada, uma linha off-road de entrada para caminhões de suporte. Era o que faltava também, né? Era um segmento que a gente ainda não tinha um produto adequado e competitivo para competir, e agora temos. Porque agora é um semi-pesado, né? Ou ele entra com... Porque ele tá dentro de uma categoria de caminhão semi-pesado, ou não? Eu, às vezes... Na potência ele é semi-pesado, mas quando a gente vai para a capacidade dele de carga, como ele tem redução no cubo, ele acaba entrando na categoria de pesados. Mas ele é um off-road de entrada, um off-road leve, vamos chamar assim. Além dele, nós levamos o R500 rodoviário. Super. Super é novidade no rodoviário? Não, não é. Mas a potência de 500 cavalos, ela é, de certa maneira, novidade no mercado. É uma ampliação de portfólio, é uma opção a mais. É o segmento, o agro é o segmento que mais consome os veículos 6x4. E aí a gente tem o 560, tem o Plus ainda 540, e agora nós introduzimos o Super 500. Para pegar toda... O que ele tem que a gente aposta muito no 500? Ele tem 2.650 Nm de torque. Quando a gente vai para os nossos concorrentes principais, ele já tem mais torque, mesmo na potência do 500 cavalos. E é o que manda no segmento, né? No transporte é o torque. E ele tem um valor mais competitivo para aquisição, em relação ao 560. Então é um caminhão que vai entregar muito para o segmento. Então, por isso ele é uma... E aí, para quem não quer investir ali, o valor é um pouquinho mais acessível. Mas ele vai ter praticamente a mesma... Ele vai cumprir perfeitamente a operação de 6x4. Tá. E aí a última deixa aí da AgriShow foi o caminhão a gás 6x4. Caminhão a gás não é novidade. No 6x4, eu acho que no rodoviário, a gente não tinha mostrado ainda em nenhum evento um 6x4 rodoviário. Que era G, né? Exatamente. E essa acho que é a maior novidade, Andréia. Como teve aumento de tolerância no eixo dianteiro de 6 para 7 toneladas, a gente preferiu privilegiar o motorista, colocando a melhor cabine que a gente tem, ou a cabine mais vendida do mercado. É o trabalho mais pesado ali, né? Que é a cabine R com teto alto. E a cabine R é assim, o mercado super aceitou, né? Porque vocês Totalmente. têm, por exemplo, a S, que é maior, mais espaçosa e tudo mais, mas aí fica para um público muito nichado, né? Exatamente. Meio premium, assim, porque o mercado aceitou super a cabine R. Exatamente isso. Então a gente colocou a cabine R com teto alto, que a gente chama de RH, também agora disponível no gás 6x4. E isso também foi uma demanda que vocês sentiram de clientes para essa cabine ou não? Os clientes gostam da cabine GH, que é uma cabine bem ampla, tem uma altura muito confortável,
mas obviamente que eles queriam a cabine R. Então, sim, era uma demanda de mercado. Legal você falar sobre isso, GH, né? Porque a gente estava conversando antes, a gente né? RH, GH, o que seria a nomenclatura H? Porque a gente comumente fala cabine R, cabine R, aí a gente viu a cabine S, RH. Uhum. O H significa high, em inglês, que é o alto. Que é então, a cabine... É relação ao teto? É o teto. Então, até a altura do para-brisa ali, se vocês olharem nos caminhões, até o que é a altura do para-brisa, esse aqui é um teto L, que é o low. Aí você tem um intermediário, que é o N, que é o normal. E aí você tem o teto alto, que é a high. Então você tem a cabine... Então você tem a cabine G, por exemplo. GH. H, que é a G com teto alto. A R, N é a R com teto altura normal. E você tem a RH, que é a R legal com falar disso, porque a gente vê às vezes a siglinha ali, a gente só tem ideia do que fala. Você falou sobre o R500, né? Que é uma nova uma alternativa, uma possibilidade. Qual cliente aí que vocês vislumbram para o 500? Todo perfil de cliente hoje que usa o 560, ele tem a opção do 500 também. Existe o Plus, hoje, que é o 540, que ele já tem um valor mais acessível em relação ao 560. O cara que quer migrar para o 500, na plataforma Super, ele vai praticamente ter um valor muito parecido, por exemplo, do 540 no 500 Super. Então seria o cara que quer um motor mais novo no sentido... Que é uma tecnologia, que é mais tecnologia. Mais economia. Mais economia, vai ter todo o ganho do Super, tudo que o Super oferece em termos de eficiência energética, de consumo de combustível, o 500 vai entregar. E aí ele tem um valor mais acessível. Investimento menor para fazer. Então eu acredito assim, André, que o perfil do cliente, ele é para todo cliente 6x4, aquele que pode ser um veículo de frotista, por exemplo, quer comprar grandes volumes, o veículo vai entregar. Pode ser o cara que está entrando no 6x4, quer ir para um veículo nesse momento de um valor menor, o 500 está ali para isso. Então eu acho que ele abarca bem assim todo o perfil de cliente, desde o varejo até o frotista. E por falar de perfil de cliente, se você pudesse definir qual é o perfil do cliente off-road, o que ele busca, o que ele pede, o que ele precisa. É diferente, de repente, do cliente rodoviário? Como que é? E eu queria também aproveitar, porque vocês são muito específicos, né? Quando vocês desenvolvem um produto, porque tem o produto de prateleira, a Scania não tem o produto de prateleira no off-road. É bem específico para aquela operação, não é? Exatamente. Então eu queria aproveitar essa pergunta da Dani e entender também o perfil nesse sentido também, né? Se é um cliente que ele tem uma necessidade, ele entende que ele não vai encontrar talvez um produto pronto, uma solução, e ele sabe que vocês estão de portas abertas já para poder, enfim. O perfil do cliente do off-road, ele é sim um pouquinho diferente do rodoviário. Por que ele é diferente? Normalmente ele está em uma região remota. Muitas vezes o caminhão fica dentro de um site de operação. O caminhão não fica na rodovia, então ele não passa por rede de concessionários. Ele tem um local de operação. Normalmente as operações são muito severas. Por exemplo, eles não medem por quilômetro o desgaste do caminhão, é por horas. É um caminhão que trabalha 24/7, 365 dias por ano. Então a demanda por disponibilidade de produto é elevada em qualquer segmento, mas no off-road ele é vital. O caminhão ele alimenta uma linha de produção, basicamente. Ele faz parte dessa linha de produção. Então existe sim uma demanda específica para disponibilidade no caminhão off-road. E aí, André, a gente cai exatamente no que você comentou. Para ter a máxima performance do veículo, a gente precisa especificar ele corretamente. Porque do jeito que vai ser usado por um, não vai ser exatamente usado por outro. Então, para você tirar a melhor performance, a melhor disponibilidade daquele conjunto, você precisa entender para onde ele vai, qual a operação, e a gente consegue, com o sistema modular da Scania, desenhar esse caminhão na medida daquela operação. Sem inventar muita coisa, porque o sistema modular da Scania ele se encaixa perfeitamente na necessidade que a gente tem hoje dos operadores. Então a gente tem hoje um portfólio assim, vivo, a gente pode
mexer se for o caso. E dou um exemplo do próprio 10x4, que é um caminhão que a gente trabalhou até outubro do ano passado na motorização V8, e a gente quis trazer esse caminhão também num valor mais acessível, mais competitivo, e trouxemos o Super 560 na cabine G. O que nós fizemos? Nós trouxemos o motor do V8 660, que continua lá, porque tem demanda para ele. Tem demanda do 10x4? Tem demanda. Com V8? Tem. Já explico mais. Explico. Conta. E nós trouxemos ele para o 560. Então o que a gente faz? A gente diminui o motor de 16 para 13 litros, diminui a cabine R por uma cabine G. E eu consigo ter um valor um pouco menor de custo desse caminhão. Né? E além de uma economia de combustível, né? Porque já está com motor super. Ele já está com motor super, ele vem com toda a plataforma super, que a gente sabe que entrega muito. Né? Então ele tem todos os benefícios do super, um caminhão que fica um pouco mais leve, carregando ainda as mesmas 71 toneladas, que é a capacidade do 10x4, num valor acessível, mais acessível do que o do V8. E com lead time menor também, que o motor é produzido 100% aqui no Brasil. E a gente, com isso, conseguiu vender mais de 100 caminhões desse modelo 10x4. Pois é, o 560G que a gente vê lá na lista da FenaBrave, o 10x4 não tá, né? Ele não entra porque ele não emplaca. Porque ele é considerado seria mais. Você consegue quantificar o quanto a mais, o quanto representa em cima aí o 10x4 dentro da potência 560G fora estrada? Esse ano nós vendemos mais de 100 unidades. Já devemos Só do 10x4? Só do 10x4. Já deve estar próximo de 150 unidades. Qual é o cliente específico ali desse? Sempre de mineração. Sempre mineração. Pesado. Mineração pesada. O 10x4, ele é o caminhão com maior capacidade que a Scania tem hoje no portfólio. Ele só perde para a linha amarela. Exatamente. Então ele atua num mercado onde ele compete com outro tipo de caminhão. Ele compete com linhas amarelas. Tipo aqueles... O que ele tem de benefício? Ele não vai competir com aqueles caminhões de 120 toneladas. Mas com 71 toneladas ele tem uma certa versatilidade, porque ele tem velocidade média, tem consumo de combustível, tem conforto de motorista, tem valor residual. Então ele acaba tendo alguns benefícios que o operador olha e fala, cara, mas aqui eu posso pôr um 10x4. Quando que ele vai pôr um V8? Isso que eu queria saber. Subiu carregado, vai precisar de mais motor. A longa distância, o DMT que a gente fala, né? Essa distância da onde carrega até onde descarrega é muito grande, o V8 vai entregar uma melhor velocidade média. Tem muita subida, carregado, o V8 ainda é uma excelente solução. Mas a gente tem muitas operações que o caminhão vai lá para cima, vazio, carrega e desce. Aí o G560 Super ele é melhor. Por quê? Ele tem mais potência de frenagem do que o V8. Porque ele tem o CRB no motor, mais o retarder. E aí são mais de 1.100 cavalos de potência. Então é um público muito específico. Por isso o desenho da operação vai determinar qual que é o melhor caminhão. Agora você falou sobre 100 unidades vendidas só do 560? Ou geral põe o 660 também nessa? Só do 560. Só do 560. Do 10x4. Mas tem o 660 10x4 também. Ele quanto, mais ou menos? Esse ano foi pouco. Não chegou a 5 unidades ainda. Não, eu te fiz essa pergunta porque é tão específico e é um número relevante para este segmento. Super relevante, André. Então, super relevante. Então, eu queria entender aí essa mineração pesada. Como que tá esse mercado de mineração pesada? Porque parece ser bem promissor. A gente colocou esse 560 no 10x4 justamente para isso. Para atrair os clientes que iam numa linha amarela intermediária. Pagava caro e às vezes tinha muita sobra. Você tem um veículo que é mais difícil manter, uma linha amarela. Ele tem um valor de aquisição maior, normalmente maior. Ele tem velocidade média menor. Ele tem menos conforto. Não é que é ruim, eu estou falando de características. Sim, tudo nele é mais caro. Pneu, o dobro, é do tamanho do teu caminhão. Exatamente. Então a gente colocou o 10x4 no Super justamente para pegar esse mercado. E a gente tem conseguido. Aí a gente passa para se não for o 560G 10x4, o outro que está ajudando muito nos números é o 8x4.
560 também. 560 tá lá também. na Fenabrave brigando com esse que a gente esse também emplaca. Brigando com o rodoviário. Isso, o 8x4 também emplaca. Então ele também é, junto com o 560G da Cana, ele é o responsável por esses números. Agora É eu queria verdade. entender, a Scania tem produto, isso é fato. Mas onde que o cliente te escolhe, né? Qual é o segmento que o cliente vai te escolher pelo serviço? Porque, como você disse, esses caminhões trabalham por hora, né? Eles não podem quebrar. E eu sei que acho que é mais comum nesse segmento a própria rede ter um QG dela lá dentro do cliente, né? Um site dela. Eles ali. não vão até a Porque concessionária, eles né? não vão, tem que consertar ali e resolver ali. Então, dentro desses segmentos que a gente viu agora, você falando, é bem amplo, do fora de estrada, aquele cliente que ele é obviamente, quer o produto e tal, mas o serviço é essencial. E qual o tipo de serviço? Porque a gente sabe que a Scania oferece um leque enorme, mas provavelmente para esse cliente é um serviço específico, diferente para o cara do rodoviário que para em qualquer concessionária. A gente já sabe quando o cliente vem comprar um veículo off-road, vou pegar um exemplo da mineração, que a gente precisa. Mas ele é uma operação nova, que não tem Scania, serão os primeiros Scanias que vão para aquela região. A gente já sabe que vai precisar colocar uma estrutura de serviços lá. Se não for dentro da operação, tem que ser na porta, tem que ser perto, porque vai demandar. Qual que é o modelo que a gente normalmente trabalha? É o CWS. Em inglês Customer Workshop Service. É um serviço dedicado para o cliente, dentro da operação dele. E ali ele tem alguns setups, Dani, que ele pode escolher. Ele pode escolher, por exemplo, ter um container ou 2 containers de peças, dependendo do tamanho da operação, e a gente deixa a peça lá disponível. Eu deixo mecânicos Scania, ou eu deixo poucos mecânicos só para fazer o diagnóstico. E aí ele utiliza o diagnóstico que a gente dá com as peças que estão lá e com o mecânico próprio, ou ele usa 100% a solução da Scania. Inclusive mão de obra. E aí a gente entra com tudo, ferramental, mão de obra, peças, tudo dentro da operação do cliente. Ele não trabalha com nada, na verdade. Não, ele só tem o motorista. E além disso, nós damos o suporte de serviços conectados para os motoristas. Que também tem um valor assim, muito grande, brutal nas operações, você está com o motorista bem treinado para tirar a melhor performance do produto. Então, o serviço conectado permite isso. Mesmo em lugares remotos, os caminhões conseguem se conectar. Então, a gente consegue muita informação e ajuda muitos clientes dessa forma. Então, sim, eles demandam, e se a gente não for capaz de atender demanda de pós-venda no off-road, basicamente você está fora do mercado. Mas os clientes, você também observa um crescimento nessa dinâmica deles adquirirem o serviço já junto com o caminhão? Ou porque no rodoviário a gente já percebeu que eles já estão nesse pensamento. No off-road também, você percebe essa crescente? Cada vez mais eles contam com a Scania, mesmo porque é um setor, em qualquer lugar do Brasil, de problema de mão de obra. Sim. É verdade. Ainda mais onde eles operam às vezes. Então também, você vai lá, você vai em lugares muito remotos, fala, Scania, opera você aqui porque eu não consigo mão de obra. E aí a Scania tem que se virar, né? E a gente forma mecânicos, forma pessoas para poder ir colocando nessas operações. E essa realidade, o que vocês percebem? Quanto mais distante, mais usa o serviço completo, incluindo mão de obra. Exatamente. E nos grandes centros, eles conseguem equilibrar os pratos, porque aqui nas cidades tem profissional, estrutura, né? Tem uma estrutura. Perfeita leitura, Andréia. É exatamente isso. Quanto mais remoto, mais eles contam com a Scania para fazer o serviço completo. Nossa, que desafio. E é na mineração onde a exigência é maior, digamos assim, daquela pergunta que eu te fiz, né, sobre serviço. Caminhão legal, tal, mas e o serviço? Eu quero saber, sabe, assim, eu tenho essa impressão de que a mineração, pelo próprio tipo de operação. É isso mesmo? Não, eu acho que é bem equilibrado. Os 3 maiores segmentos do off-road, que é mineração, cana-de-açúcar e madeira, têm o mesmo nível de exigência de serviços. Olha, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar também. Nós temos no Brasil, se não me engano, são 110 CWS espalhados no Brasil, dos quais 60 são dedicados para o off-road.
Desses 60, se não me engano, 35 são para cana-de-açúcar. Olha. Curioso. Curioso. Piscirilo, você falou, voltando aqui a que a Dani comentou dos 29% de crescimento, né? O P ajudou, porque você falou uma coisa que eu achei interessante. O P280 ele é meio versátil, né? Ele é aquele caminhão. E onde quem compra muito é a cana, né? Porque ele vai comprar esse mesmo caminhão para bombeiro, para mecânico, para... Enfim, são tantos apoios, né? Bombeiro, mecânico... Tem mais aí. Oficina, caminhão borracharia, enfim. Tem tudo. O P faz tudo isso. Ele faz, mas o P280 ainda não contribuiu para o número de 2024. Olha, nós lançamos ele na Fenatran no final do ano. Ele vai entrar na conta de 2025. Ele vai nos apoiar nesse ano. Mas teve sim um P no Light Construction, que a gente chama, que ajudou muito, que não é o P280, mas é o P360. Não é verdade. Que é a mesma pegada. É a mesma pegada, com um pouco mais de potência, um pouco mais de capacidade de PBT. A gente está falando no P280 de 28,5 toneladas e no P360 para 35 toneladas. Então ele tem uma capacidade um pouco maior, potência maior. Por exemplo, na mineração, eles exigem retarder nas operações. Tem que ser acima de 35 toneladas, se não me engano, e exigem retarder. E aí só o P360 atende. Então, caminhão de apoio da mineração é P360. Hoje em dia. O P280, como ele não tem retarder, ele não entra ainda. Não. E a potência também, eles pedem sempre uma potência maior na mineração. E ele vai entrar para aonde? Cana-de-açúcar, madeira e os construções leves. Tá. Esses veículos que a gente chama meio de construção urbana, que a gente vê muito na rua, a gente chama carinhosamente de caçambinha. Caçambinha. Sim. Os caçambinha, o betoneira, que é o caminhão de construção urbana. O P280 ele vai atuar muito nessas aplicações. Vocês não tinham ainda. A gente não tinha. Então, entrava com o 360, sim, que deram uma potência desnecessária, às vezes, para usar. Sim, a gente acabava ficando, por competitividade de preço, acabava ficando mais difícil a nossa participação. Porque o cliente não precisava de tanto ali naquele momento. Piscirilo, você vê um futuro para o gás nesses segmentos? Porque você está falando, né, que hoje o cliente, por exemplo, na AgriShow, te pediu para a cana lá uma versão a gás daquele caminhão de transbordo lançado. Então, eu queria saber se também nesses segmentos menores, uma tendência para o gás, eles te pedem também? Eu acho que, num primeiro momento, dentro das usinas... Tá. Porque faz sentido. Porque faz todo sentido. Nossa economia. Nas operações de madeira, que também vai fazer sentido. No urbano, eu não vejo tanto ainda. Não vejo ainda uma demanda para isso, mas o caminhão vai estar disponível. Entendi. Ainda da coleta, né? A coleta de resíduos, com certeza, André. Isso aí já é uma realidade hoje. E aí, por isso que eu falei, o P280, ainda mais com aquela que vocês lançaram. Gente, muito legal, na lateral. Na lateral. Eu achei sensacional aquilo. Então, por isso que eu perguntei, de repente já... E são empresas grandes que vão rodar com esse coletor lateral aqui em São Paulo. Então, são empresas talvez preocupadas com as questões ESG. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, se de repente você sabe que o urbano, além disso, a operação urbana a gás, além do benefício da descarbonização, ele tem 20% menos ruído. Ai, que preço. Nossa, faz muito sentido. Não é? Na rua, sem aquele barulho. Comprem a gás, por favor. Comprem caminhão a gás. Então, ele também tem esse benefício na utilização urbana. É, para o próprio motorista. Agora, não só a gente da rua, mas... De trabalho, né? De trabalhar com aquele barulho de vida a bordo. Exatamente. Mas eu acho que sim, são esses que contribuem para os números. Eu não posso esquecer de falar do bombeiro. É um segmento que a gente tem muito carinho. A gente normalmente não se fala muito. Mas a Scania tem esse sistema modular da Scania, ele permite isso, para a gente ter um caminhão também na medida para o bombeiro. Tem até uma curiosidade, não sei se vocês vão se lembrar, em 94, no falecimento do Ayrton Senna, teve o cortejo. Sim. O caminhão que trouxe ele, o corpo, era um Scania. Eu lembro. Eu era criança, mas Nossa, eu lembro. Você já gostava de caminhão, porque eu lembro do caixão, mas não lembro qual era a marca do caminhão. Mentira, gente. Nossa, André, não pega.
Mas eu lembro. E esse caminhão, hoje é Vermelho. vermelho. Esse Caramba, caminhão, André, que memória. ele tem um significado assim emocional para o Corpo de Bombeiros por ter carregado o Ayrton Senna nesse cortejo muito grande, que hoje ele está no Museu dos Bombeiros aqui em São Que Paulo, legal. até Uau. hoje em perfeito estado. Olha só. Então a Scania ela tem uma tradição, né, nesse segmento. O ano passado a Scania aqui no Brasil a gente produziu e faturou 40 unidades para bombeiros, mas vieram de fora do Brasil em torno de 100 caminhões Scania com aquela cabine dupla, a gente chama de crew cab, que estão operando em alguns estados, no Pará, no Rio de Janeiro. Então a gente tem uma segmento. participação bem relevante no segmento de Segmento. bombeiro também. Bacana você falar dessa cabine, porque é uma cabine para levar mais, enfim, além do motorista, quem os Sim. no caso do bombeiro, É outros É uma cabine bombeiros. 4 portas, Quatro né? portas. Uhum. Muito legal. E a gente vê também demanda para operações. O que as cidades fazem? Tipo luz, essas coisas eletrificadas. aham. Fugiu o nome. Mas, enfim, é uma tendência também para a Scania, de repente, nacionalizar essa cabine? Você acha que faz sentido? Ou é um caminhão muito pesado, já que esses tipos de operações ocorrem nas cidades, né? Onde entra um caminhão menor, enfim. Eu acho que se tiver demanda que justifique o investimento da linha de produção para produzir a cabine, a gente chama de crew cab, Crew cab. ela faz sentido sim a gente trazer para cá. Até o momento a gente ainda não tem Essa demanda. esse volume. Porque é só bombeiro, basicamente. Basicamente hoje. bombeiro. Entendi. Basicamente bombeiro. Porque aí faz sentido um caminhão maior. Então, E nesse caso veio de fora não só por conta da cabine, mas também pelo implemento. O implemento foi feito na Espanha. Então o caminhão, nada melhor do que produzir na Europa, implementar lá e depois trazer o caminhão completo para cá. Ai, faz mais sentido. É. E agora me fala uma coisa, como que você tá, pela sua percepção, o que você analisa que vai ser de tendência para os próximos anos dentro do off-road, que você já visualiza ali, por tudo que você já viu aí, tanto em 2024 como nessa feira agora, enfim, o que você analisa? Sem dúvida a agenda de descarbonização Tá bem forte. ela vai presente. vai pesar muito no off-road. Se a gente pegar, por exemplo, o segmento de mineração, eles têm uma dificuldade, né, para conseguir as autorizações, para explorar, porque normalmente você vai ocupar uma área de natureza. Sim, Né? E aí precisa se compensar muito, né, com uma série de ações, depois o próprio replantio de recuperação no local. Então, se você tiver, além disso, uma frota descarbonizada, você tem assim, pontos positivos para ir justificando suas operações. Então, A madeira, parecido, e cana também. Então, eu acho que cada vez a descarbonização vai estar mais presente. vai estar mais presente. Como eu disse, o que você tem hoje, Priscila, na mão? Biometano, que é 95% de descarbonização. A gente tem desenvolvimento, já apresentamos um veículo elétrico, né, na Fenatran, numa aplicação rodoviária, mas a gente tem trabalhos, desenvolvimentos para ter um veículo off-road também no futuro, elétrico. Tem também uma tendência muito grande, se a gente pegar a mineração, por exemplo, de veículos autônomos. Faz todo sentido. Né, que são os veículos, sim. além da escassez de mão de obra, você tem... O risco também, né? Você tem áreas de risco. Sim, Se você for, por exemplo, em áreas onde já houve acidentes, por exemplo, como em Mariana, Brumadinho, são áreas de descomissionamento, né? exato, você já tem o teleguiado. A gente tem o rádio controlado e também tem uma tendência de ter veículos autônomos no futuro. Então, eu acredito também que é uma tendência. Em operações fora de estrada, o autônomo faz muito sentido. Você vai perguntar. Não, ele falou da descarbonização também nesse segmento, então é uma tendência o 10x4, o 8x4, você levar o gás? O 8x4 e o 10x4, a gente hoje tem uma limitação. Se a gente olhar onde vai os tanques de gás, é bem onde estão os eixos de apoio. Então ele tem uma limitação de espaço para tanque de gás, no 8x4 e no 10x4. E os mochilão? Mas para 6x4, caberia. E Mesmo com o mochilão, que vocês chamam carinhosamente de aquele que a gente mochilão, ficou na dúvida que a gente viu outro dia. que são os cilindros na parte de trás da cabine? A gente ainda não fez um estudo para isso, mas acho que a gente pode
pode trabalhar, desenvolver, ver quais são os riscos de você ter a tubulação bem em regiões onde cai pedra na hora do carregamento. Verdade. Então precisa... Toda coisa pensada, né? O elétrico que você falou que pode ser uma tendência seria para qual específico? Qual segmento? Eu acredito muito na mineração. Na mineração? É uma área mais controlada. Se você vai fazer uma infraestrutura, é para aquela operação, para aquela região específica. Para as pequenas distâncias. Para assim, pequenas né? distâncias. Então você consegue ali ter uma estrutura de carregamento de elétrico que faria mais sentido. Então eu acho que se a gente vai pensar em algum deles, cana faz sentido, mas o biometano faz muito mais porque eles produzem. A madeira tem grandes distâncias, então pode ser uma limitação para o elétrico. Mas na mineração, com essa operação mais cíclica, ela pode fazer bastante sentido. Então, em resumo, vocês têm produtos, agora o que for colocar a mais aí no portfólio vai vir mais com essa pegada ESG, é isso? Eu acredito que sim, é uma tendência, né? uma Não dá para fugir. E a Scania Tem assinou o Tratado de Paris. Sim. Nós assumimos o posicionamento de liderar a transição para um transporte sustentável. Então, sim, é uma agenda que a Scania certamente vai continuar trabalhando. Vocês cresceram 29% ano passado. Esses primeiros meses você já sente um movimento que vai te levar a um crescimento? Não digo, eu sei que a Scania nem vai falar em quantos vocês pretendem crescer ou em tal, mas que já indica que... Pelo menos empata ou mais, alguma coisa assim? Eu tenho trabalhado muito com o nosso time, nossa rede de concessionárias para crescer. Isso é verdade, gente. A vez que ele chegou, ele não largou o telefone. Só desligou agora para falar com a gente. Mas eu acredito sim que a gente deve seguir um crescimento ainda que não tão grande como 29%, que foi o ano passado, mas eu acredito que a gente deve seguir crescendo o segmento off-road. Por quê? Além do que eu comentei logo no começo, de mineração está crescendo, madeira também. A cana, apesar de ter quebra, não tem clima de pessimismo. A gente tem produtos novos, tanto no gás, na coleta de resíduo, quanto no construção leve. Então a gente tem um portfólio hoje mais robusto, que vai, com certeza, aumentar a participação do off-road nesse bolo todo aí do mercado, da Scania. Olha só. Isso aí. Olha, tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado? Porque a gente Lógico vai fazer que aquela tem. pergunta. É verdade. Então, É que a gente tem às uma vezes pergunta. ele quer Aquela pergunta? Aquela Que pergunta. se Minha mãe. que nem a Biagini sabe. Não, a gente não conta nem pros assessores. A gente quer saber quem é você quando não tá aí nesse comando do off-road. O que você faz para desestressar? Quem é o Luciano fora do... O que o Luciano gosta. Fora do off-road. Fora do off-road, eu gosto muito de caminhão, não vou mentir, que é um mundo que eu gosto muito. Gente, muito viciante, né? Porque ninguém faz. Mas olha, eu vi que você pilota bem no gelo, né? Já Eu vi, eu sigo o Luciano nas redes sociais, gente, ele tava... no snowmobile chama. Olha, eu achei tão sensacional aquilo. É muito legal, é muito legal. Mas eu você gosta de moto, né? gosto de moto. Você já tinha comentado. Eu acho que a coisa que eu gosto de fazer de fim de semana é andar de moto, é um momento... A moto, ela desestressa, aliás, você não pode pensar muito na moto, você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo. 100% do tempo, muito foco. E é quase uma meditação ali, porque você desliga e presta atenção só no que você está fazendo. A moto Ajuda é a dar estradeira. Ajuda. A estradeira. E Estradeira, ando de né? boa, né? Não, sem exagero. Tenho um filho, Bernardo, de 8 anos. É um nome lindo. É que eu também tenho um Bernardo. E eu sou separado da mãe do Bernardo, então ele fica comigo em finais de semana alternados. E quando ele está comigo, é 100% tempo dedicado para ele. 100% Bernardo, né? 100% Bernardo. 100%. E é algo que eu gosto muito, assim, de fazer uma agenda com ele. É algo que eu sinto, assim, que quando eu tô com meu filho, parece que eu não tenho problema. É impressionante a sensação. Né? Então, eu jogo bola. Qual a idade do Bernardo? 8 anos. 8 anos. Gosto de jogar bola, só que você de videogame. Só um time que não deveria, né? Isso, e aí a gente trabalha com educação, assim, de alto nível, com o meu filho. Então, ele também é palmeirense. Ai, ó, tá vendo? Ah, palmeirense? É. Eu pensei que você Você não segue, só vê Palmeiras. É que eu só vejo o Santos, eu só Copia presto o atenção quando é assessor, santista. Copia o assessor. O assessor é também palmeirense. é Aliás, gente, eu posso fazer uma homenagem ao nosso querido assessor Vamos, Carlos assessor. Biagini. Vem aqui, Biagini. Biagini, por favor, venha. Porque o Biagini, ele tá com vergonha, Gente, o Biagini, Que tímido. ele quebra tanto
nosso... Ele ajuda a verdade, gente. ele Olha, ajuda. se tem um assessor que ajuda jornalista nessa vida, é o Biagini. Olha, agora ele até levantou. Ele levantou vermelho, Levantou. mas ele levantou. Vem aqui, Bia, pra gente falar um oi aqui. Oi. Pra quem nos ajuda. Dá todos os Assessor é toques. bastidor. É, bastidor. É que a gente precisava, Precisava, Biagini, desse né, momento. desse momento. Merecidíssimo. Merecidíssimo. A gente adora Biagini nota 10. Que seria de mim sem o Biagini? Pois é. o Seria de Biagini- nós Que sem seria de nós Biagini. sem Biagini. Luciano, foi ótimo. Uma honra, gente. Muito Obrigado. viu? obrigada aí pelo seu Obrigada. E sempre que tempo. você tiver novidades, volte, porque esse papo foi muito, Muito bacana legal. e passou tão rápido. Foi mesmo. Passou mesmo. Porque foi bacana. Foi bacana. Muito bom. Obrigado. Então, muito obrigada. E pra vocês aí que curtiram, dá um joinha aí pra Exatamente. gente, né? Segue a gente nas redes sociais se você Isso. passou aqui, né? Por acaso. Por acaso. Enfim. Mas você compartilha também também. pode ouvir com a Ah, gente. é, agora a gente tá Se chique. você não quiser ouvir a nossa cara, que por sinal Deviam é querer, né? Porque a gente não é tão ruim assim. Mas a gente tá lá no Spotify. Então Isso. fiquem ligados e Toda quarta, às @Voz 7h30. do Transporte. Um Tchau, beijo. tchau.